Olá, mais uma vez aqui, Instituto Legos com o Cultura em Foco. Eu sou Roseli Gimenez e gostaria de pedir algumas coisas a você. Primeiro, se você ainda não se inscreveu, por favor, faça a inscrição no canal, deixe um like caso você goste da apresentação. Deixe também nos comentários tudo aquilo que você gostaria de apontar, assim como de fazer sugestões. Eu sempre digo que é interessante que você procure o site do Instituto Legos, o meu site, que eu vou deixar ao final da apresentação. Então, desejamos que hoje você goste bastante do que eu trarei aqui. Bem, há casos que repercutem muito na mídia, nas redes, e é a situação apresentada hoje. Trata-se de uma minissérie, de um documentário, e nesse caso, como todo documentário, há uma veracidade, não é, na narrativa, mas que também sabemos é uma veracidade de um ponto de vista, já que o documentário é baseado em entrevistas da própria figura aqui apresentada. Então, ainda que seja uma minissérie, um documentário, e com muita sorte, não é, apresentada pela própria, digamos assim, desta história. Então, há aí um ponto de vista que é particular, embora acompanhe aquilo que foi proposto em todo o julgamento. Bem, nós estamos falando, não é, de um caso bastante interessante e que teve, como eu disse, muita repercussão. Então, trata-se da figura de Elise Matsunaga, que foi acusada e condenada por ter assassinado o marido, Marcos Matsunaga, herdeiro do grupo IOC, e na ocasião, não é, esse grupo estava sendo negociado para venda, então o caso trouxe muitas implicações, não apenas jurídicas ou psicológicas, mas também algumas indagações da área da economia. Há vários pontos de abordagem sobre um documentário, sobre uma minissérie. A minha opção aqui, por se tratar de um documentário relacionado a um caso jurídico, foi apontar as considerações da importância do papel da psicologia forense na análise de casos, né? Nem sempre a psicologia forense é chamada a participar, mas neste em particular foi muito importante. Interessante, coincidência ou não, que a minissérie tem a direção também feminina, de quase um homônimo, né? O caso é Elise Matsunaga e a diretora é Elisa Capai. O documentário é de 2021 e, neste momento, disponível na Netflix. A primeira questão que se coloca é o que é a psicologia forense. Então, isso chama muito de perto profissionais da área da psicologia, da psiquiatria,
mas também aqueles ligados à área jurídica, aqueles ligados à área jurídica investigativa. Tanto que o documentário, dirigido pela Elisa, também foi acompanhado por uma investigadora da área forense. Por isso que a psicologia forense, um ramo, né, digamos assim, da psicologia, esse profissional necessita ser e ter uma comprovação na psicologia, assim como ter conhecimento jurídico. Por quê? É uma fusão, uma interação, uma integração entre duas grandes áreas do conhecimento, a psicologia e o direito. A psicologia forense também é conhecida como psicologia jurídica, muitas vezes em trabalho feito pela psiquiatria jurídica. Toda a inspiração, digamos assim, para a psicologia forense vem da psiquiatria, da questão dessas investigações dos perfis psiquiátricos e das questões jurídicas inerentes. E boa parte desses estudos, eles advêm da medicina legal. Portanto, é uma área bastante complexa que reúne uma série de conhecimentos, não é? Vejam só, da medicina que se junta à parte jurídica, também da psiquiatria, da psicologia, enfim, trata-se de uma área já regulamentada no Brasil a partir de 2001. Então, há vários cursos em que há a possibilidade desse estudo, seja numa especialização, no mestrado, doutorado ou até num curso específico. Bem, qual seria o papel do psicólogo ou da psicóloga forense? A imagem também traz esta fusão, não é, de dois ícones dessas áreas, o ícone do pi, no caso da psicologia, e a famosa balança que confere o equilíbrio ou a justiça ao trabalho forense do direito. Eu fiz uma compilação ou uma adaptação de uma matéria cujo link está disponível e que vocês podem ler e ampliar conhecimentos. Mas as principais considerações do que faz, de qual é o trabalho de um psicólogo forense, são exatamente responder dúvidas levantadas pelos profissionais da justiça nos processos judiciais, nas suas diferentes varas, criminal, civil, trabalhista. A ideia é que, nessa função, um psicólogo forense esclareça pontos para que decisões possam ser tomadas. Obviamente que a gente costuma dizer que a psicologia tem um certo trabalho com a mente de um sujeito, não é? Apontando o meio social de onde ele vem, como vive, identificar motivos que podem ter levado um réu, uma ré, a agir de determinada maneira. De qualquer maneira, são ideias para determinar os motivos de um crime, se é que se pode dizer que haja essa possibilidade, não é? Mas, principalmente, em casos mais graves da psicologia forense, para determinar serial killers e aí poder, inclusive, apontar se o criminoso, a criminosa, agirá novamente. Então, é uma análise de um modus operandi para chegar ao impacto da diminuição de uma nova tentativa de crime, seja ele
qual for. Então, o psicólogo forense, examinando aquele sujeito, faz várias entrevistas, utiliza-se de testes psicológicos, neurológicos, e partindo de todo esse material, ele, o psicólogo, ou ela, a psicóloga forense, vão elaborar relatórios que se mostrarão como evidências, provas, digamos assim, das capacidades mentais desses sujeitos investigados. Por isso é que os testes sempre ficam anexos aos processos, para que se possa comprovar a veracidade mental no caso desses sujeitos. No caso, não é, específico dessa ré Elise, aqui eu acompanho a análise feita na minissérie. Repetindo, trata-se de uma minissérie dirigida por Elisa Catai, tendo como fonte principal mesmo a própria entrevista concedida pela ré Elise Matsunaga. Então, como eu disse, vou repetir, há um ponto de vista aqui que é o da direção e há um ponto de vista que é o da entrevista da Elise, o que quer dizer que, embora a psicologia forense e os psicólogos forenses do caso tenham apontado algumas coisas, as que eu relaciono aqui são retiradas da minissérie. Então, não com o ponto de vista somente criminal e, portanto, da justiça, mas da minissérie, eu insisto. Essa análise, não é, acompanhou alguns antecedentes do casal. A foto, por exemplo, mostra um momento em que ambos, marido e mulher, estão numa caçada, digamos assim, e abatem um animal que depois, ou cuja cabeça desse animal, posteriormente, acaba enfeitando a residência do casal. Então, Marcos, quando conhece Elise, já fora casado com filho, e ele se separa da mulher para ficar com a Elise. Esta jovem Elise era uma garota de programa. O detalhe é que o Marcos costumava se relacionar com garotas de programa. Então, como eu disse, essas viagens que tratam a caça de animais como troféus, o que implica dizer que o casal tinha um manejo com armas. No caso da Elise, mais apropriadamente, porque criada numa cidade pequena, ela aprendeu a manejar armas muito jovem. E, bem, outras coisas envolvidas, não é, na junção desse casal é o fato de que tudo isso pudesse parecer um conto de fada, já que Elise vem de um lugarejo, de uma família bastante humilde e sabemos o grupo Ioki muito forte tinha, não é, nesse rapaz, o Marcos, o seu digamos assim, portador da herança de uma fortuna considerável. De qualquer maneira, pela minissérie, o que se tem é que tratava-se, sim, de uma jovem bem simples, mas que procurava, da melhor maneira, manter um bom relacionamento com a família, e o caminho que ela encontrou foi, por ser bonita, por ser jovem, de abraçar a carreira de garota de programa. Isto não implica, de maneira nenhuma, em afetar
o caráter da jovem, não é? O que chama atenção é evidente que era uma garota de programa e ele busca sempre garotas de programa, mostrando a dificuldade, talvez, que ele tivesse em relacionamentos que fossem mais espontâneos, não é? Mas essas são análises que a própria psicologia forense faz num caso desse. Um outro detalhe, não é, relatado por Elise na entrevista na minissérie, é a questão dos abusos, não é? Se não físicos, mas abusos verbais, de até um certo bullying de Marcos contra Elise, principalmente chamando-a com palavras de baixo calão, em função de ela ter sido garota de programa. Por outro lado, embora o casal aparentasse por viagens, por passeios, por idas a eventos que estivessem felizes, Elise relata na entrevista que o marido, embora tivesse prometido uma fidelidade, ele continuava cometendo traições e repetindo aquilo que era um modus operandi, não é? Ele traía a Elise com garotas de programa. E a traição toma aí uma grave repercussão para Elise, justamente por ela também ter sido uma garota de programa. Uma outra questão que fica, não é, entre vários casos jurídicos já bastante famosos, é uma pergunta. Se não tivesse sido Elise, mas se fosse Marcos o assassino por conta de Elise tê-lo traído, se fosse o caso, será que a repercussão mediática teria sido tão grande? Então, também na psicologia forense, em relação a esse caso, é possível analisar a pena computada a Elise como algo da área um tanto machista, que não permite, então, à mulher uma, não digo uma vingança, mas uma reação psicológica a danos morais e mentais sofridos durante a relação. E eu repito que eu aqui me apego à minissérie e aquilo que na minissérie foi apresentado pela entrevista. Obviamente, ninguém excusa Elise da barbaridade do crime, porque ela assassina o marido, mas depois ela o esquarteja, é separado o corpo em sacos que ela vai distribuindo ao longo de um caminho. Isso também leva a base jurídica a comprovar que Elise, quando jovem, por morar em um lugar campestre, tivesse contato com animais, no sentido não de esquartejá-los, mas de cortá-los, por exemplo, para prepará-los para refeições. Então, ela conhecia também o corpo humano nesse sentido. Fica esta questão, né? O fato é que, sendo mulher, a repercussão é maior e a penalidade parece ser mais grave, e fica também a questão, não é, de uma análise de gênero, de uma questão de machismo e das questões todas que a psicologia forense, juntando-se nestas análises comportamentais, mentais, de abusos, de várias coisas, com mais a parte da criminalidade, porque há um crime. Se este crime foi ou não premeditado, não é? Se havia toda uma preparação para o crime,
cabe, então, sim, à parte forense, à questão jurídica, a resolução. O fato é que Elise foi condenada, cumpre pena ainda, e por conta disso também ficou impedida de ver a filha do casal dele, de Marcos, que foi recolhida pela família dele. E então, esta é uma outra questão que implica uma questão do feminino. Enfim, eu recomendo que assistam, que investiguem um pouquinho sobre o caso, caso se vocês sejam ou não da psicologia ou do direito, é possível também analisar a minissérie do ponto de vista da narrativa, da cinematografia, quase em primeira pessoa, por se tratar de uma inédita entrevista. Vocês não se arrependerão. E deixo aqui, então, o título exato da minissérie, que continua disponível, e se quiserem saber mais sobre o Instituto, das coisas que fazemos, entre no site. No meu site, também aqui abaixo, vocês têm uma série de informações culturais sobre livros, sobre eventos, coisas bastante diversas. Por hoje eu vou ficando por aqui, desejando a vocês uma boa oportunidade cultural para assistirem. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deem um like, deixem comentários e até a próxima!